Estamos abrindo mais uma edição aqui do Painel Regional Debate, sempre com você de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, com personalidades da região e do Brasil, no debate importante aqui dos temas que fazem parte do dia a dia, não é? Os nossos problemas, as nossas demandas, as dificuldades aqui da região metropolitana e, claro, debatendo também os temas nacionais. Às 8 da noite, 20 horas, temos uma reprise aqui do Painel Debates diariamente e às 22, na sequência do programa do nosso amigo JB, a gente tem o painel regional com entrevistas, discussões importantes sobre a região metropolitana e sobre o Brasil também. Nessa edição aqui ao meu lado, o Sidney Costa, advogado, radialista, mais uma vez participando com a gente. Boa tarde para você, tudo bem, Sidney? Boa tarde, Boturão, boa tarde, telespectadores. Olha, num programa inédito hoje, à minha direita, o vereador Banha, e lá na ponta de lança, na observação total da mesa de debates mais ruidosa da região, o Manuel Rogério. Portanto, hoje eu acho que eu vim aqui para aprender, viu, Boturão? Vamos aprender todos juntos, então, nesta edição do Painel Debates. Banha, Antônio Carlos Banha, Joaquim, vereador do PMDB, mais uma vez conosco nesta edição do Painel Regional Debates. Tudo bem, Banha? Boa tarde para você também. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do Painel Regional. Boa tarde ao nosso amigo Sidney Costa, o nosso comentarista da verdade, quanto mais, e está sempre nos ensinando aqui com seus comentários sempre pontuais. E o nosso advogado diligente, paladino aqui da Justiça, Manuel Rogério. Eu acho que os assuntos palpitam aqui na região e, olha, haja advogado para resolver os litígios e as demandas da nossa região. E o nosso Manuel Rogério, como já anunciaram aqui o Sidney e o Banha, mais uma vez participando e colaborando aqui com a nossa mesa, nosso comentarista de sempre do Painel Debates, do Painel Regional também. Tudo bem, Rogério? Boa tarde, Boturão, boa tarde ao Sidney, boa tarde ao vereador Banha, aos telespectadores. É um prazer participar dessa mesa de discussão e agradecer as palavras do Sidney, do vereador Banha, e dizer, Banha, que tem que ter bastante advogado sim, porque muitas questões que são levadas à justiça, mas as questões são levadas à justiça por quê? Porque o Estado não se encontra presente, e quando o Estado não se encontra presente, a sociedade ela perde um pouco da sua organização, e quando ela perde um pouco da sua organização, individualmente, cada um vai buscando o seu interesse e perde o sentido coletivo. E cada um buscando o seu interesse, aí é aquela litigância de interesses individuais. Muito bem, 3014-5281. Esse é o telefone para você entrar em contato aqui com a gente, ligar para cá, participar conosco, com a sua opinião, enfim, e com seus questionamentos aos nossos convidados. facebook.com/painel regional, também à sua disposição. Compartilhe com a gente. Em tempo real, você acompanha aqui o Painel Regional Debates, não é? Acessando o site da TV Santa Cecília, clicando lá no ícone Painel Regional e conferindo, então, online o que a gente está debatendo e discutindo aqui durante o programa. Mais tarde, o programa fica disponibilizado para você no YouTube, você acessa lá, revê os trechos mais interessantes, na sua opinião, evidentemente, né? Ou revê o programa por inteiro. E na abertura, como sempre, a gente destaca aqui as manchetes dos nossos parceiros aqui, né? DL, o Diário do Litoral, circula nesta sexta-feira, aqui pela cidade de Santos, pela Baixada Santista, centralizar aqui um pouquinho mais, né? Para cá. Cadastramento de moradores começa em junho. Essa é a manchete do Diário do Litoral, né? Desta edição. Desapropriações pró-túnel, a gente já comentou aqui, né? A pré-licença, né? Ou licença prévia, né? Emitida pelo Consema, para que o projeto do túnel dê sequência aqui na cidade de Santos, túnel ligando Santos Guarujá. A iniciativa atinge 50 moradias no Macuco, aqui em Santos, e outras 1.200 em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Peço aqui ao Sidney que me ajude aqui a passar um exemplar ao Banha e ao Manuel Rogério, também, né? Do jornal Diário do Litoral, desta edição de sexta-feira. Do mesmo grupo do DL, a gente também tem recebido sempre aqui, um parceiro nosso também, o Gazeta de São Paulo, que circula pelo Vale do Ribeira, por toda a Grande São Paulo, traz esta manchete aqui: oposição quer travar CPI da Petrobras, tá certo? Contra a decisão sobre a CPI da Petrobras no Senado, o DEM vai obstruir votações na Câmara, segundo o líder Mendonça Filho. Outra polêmica que está instalada aí em todo o país, um assunto quente envolvendo aí a Petrobras. Evidentemente que os governistas não querem a CPI e, claro, que a oposição, né, vê aí um prato cheio para este ano eleitoral. Bom, a gente já abriu aqui a discussão ontem, né, falando sobre essa licença do Consema, uma licença prévia para que o projeto do túnel ligando Santos a Guarujá tenha sequência. Agora a gente vê aqui essa manchete do DL, que está no mesmo caminho, né, encaminhado aí
para o cadastramento dos moradores, a questão das desapropriações do túnel. Deverão ser 50 moradias desapropriadas. É isso que eu estou entendendo, né? O Banha é uma das lideranças aí dessa discussão, tem debatido muito esse tema aí, encampado aí a bandeira dos moradores do Macuco, essa questão do túnel que é realmente confusa mesmo, complexa, e eu queria uma avaliação, começar com o Banha nessa avaliação, para que depois também o Rogério e o Sidney possam comentar a respeito desse tema. Você entendeu como essa situação que está colocada? O túnel é irreversível? Realmente vai avançar mesmo? Qual é a avaliação, Banha? Avaliação... O que você pensa a esse respeito? A avaliação é conflitante, né? Tudo começa de uma maneira atabalhoada, mal. No final ela não vai acabar bem. Isso já... Outros projetos que nós já vimos aí no passado, quando começa torto, ele tende a empenar e quebrar pelo meio do caminho, porque foi tudo feito da maneira que não devia ser feito. Primeiro, o Dersa se antecipou, chegou à cidade, instaurou um clima de terror na sociedade santista, começou lá no estuário. E gente abafando, gente morrendo do coração, gente infartando, fazendo medidas, fazendo estudos atabalhoadamente, e o prefeito nem sabia daquele estudo, depois veio se inteirar que estava sendo o Dersa que estava capitaneando aquilo, e depois o traçado do túnel ia tirar da noite para o dia mais de 2.000 pessoas dali da região do estuário, eram 200 e poucas, quase 300 casas dentro do estuário. Para quem não conhece o estuário, para falar o linguajar correto, a antiga casa popular, lá na saudosa bacia do Macuco. E lá a gente viu o que aconteceu. E palestra, e audiência, e promotor público, e juiz, e liminar, e corre, e faz audiência. Não, descartou, não é mais aqui. Aí se vem a segunda fase, deixaram a bola pegando fogo, aquela bola incandescente, e jogaram na mão do Paulo Alexandre Barbosa. Aí o Paulo chamou o morador, conversou com o pessoal do estuário, aí já não é mais ali, tinham 6 ou 7 locais distintos para fazer o estudo da onde ia ser melhor a colocação do túnel, que ia ser elaborado por uma comissão, que essa comissão ia participar os moradores iam também optar o melhor trajeto. No final não se viu nada disso, já vem com traçado, já passou no CONSEMA, lá no Conselho do Estadual, já passou que o doutor Dauri pedia lá o impacto da CETESB, já passou, ficou para trás, porque o CONSEMA já aprovou sem o próprio laudo, então já foi tudo. É um afogadilho, é uma rapidez, é uma celeridade. Acho que eu não conheço nenhuma obra em Santos que teve essa celeridade, essa rapidez, a falta de transparência, de discussão, de estudos. Nós temos gente aqui capacitada para falar sobre esse assunto. Nós temos universidades da região. Nós temos aqui professores que são peritos do Ministério Público estadual e federal. Nós temos aqui a CETESB local. Nós temos aqui o próprio prefeito. O próprio prefeito é uma pessoa de altíssimo gabarito que ele, por si só, depois da aprovada a lei de parceria pública-privada, poderia estar fazendo essa ponte sem recurso de ninguém, sem gastar esses milhões, que eu estou muito preocupado. São 2 milhões e 500 milhões. É o orçamento da cidade de Santos para a saúde, para a educação, para a segurança, para transporte, para o logradouro, para tudo. É a vida do cidadão santista numa ponte de 700 metros. Será que nós estamos superfaturando essa obra? Será? Qual é o interesse que vem atrás dessa obra de ligar? É para acabar com aquelas balsas obsoletas, aqueles catamarãs, que aí já tira o peso das costas da obrigação do Dersa de transportar gente? Então, está muito esquisito. Está uma água mal parada. Essa água mal parada cria dengue, dá problema de saúde. As pessoas estão preocupadas. Agora diz que tem comissão. A população está cada dia que passa a ser mais apreensiva. Comissão, para dar valor na casa, vai fazer o cadastro. Querido,
Da noite pro dia você só sabe pelo jornal ou pela televisão que aquele traçado foi o melhor. Cadê o Estado Democrático de Direito? Cadê a ampla defesa, o contraditório, a discussão, a colocação, a troca de ideias, a participação? A gente falava aqui de governança participativa. Falávamos do Estado republicano. Eu não vi consultar ninguém. Esse assunto mal foi falado na Câmara Municipal, que é a Casa do Povo. Nós estamos lá, todos apreensivos. Estamos lá vestindo a camisa dos trabalhadores, principalmente dos moradores do Macuco. Eu sou contra, visceralmente contra essa obra naquele local. Nós somos a favor do desenvolvimento sustentável, equilibrado. Nós não precisamos de um túnel, Sidney, meu amigo Rogério. Nós precisamos de duas pontes. Uma para trabalhar com caminhão pesado, com carga, para ligar porto com porto. E a outra, antes que a gente perca a área continental, a gente tem que ter uma ligação direta com a área continental, Santos. Por quê? Porque nós vamos ainda perder. Já perdemos Bertioga. E está na iminência de perder porque não temos uma ligação oportuna que poderia ser feito através de cobrança de pedágio. Já foi feito isso com Ecovias em outras situações. Já foi feito isso em outros lugares do Brasil, com Camargo Correia, com Odebrecht. Querido, quando o município não tem dinheiro, ou o Estado ou a União, a gente repassa, faz essa... Foi feito a segunda pista da Imigrante com esse tipo de parceria. Eu acrescentaria mais uma. Agora, Zona Leste e Zona Noroeste. Mais um. Esse sim. E já poderia ser feito concomitantemente. Não precisa ir buscar dinheiro do BID, não precisa buscar dinheiro. Agora, como é que fica a desapropriação? Aí você fala, em Santos, quem desapropria é o município de Santos. No caso desse túnel da Zona Leste e Zona Noroeste, e São Vicente, que está com caixa abaixo, que não tem dinheiro. Então, sempre esbarra em alguma coisa, Boturão. Não adianta vir aqui com traçado, não adianta... Melhor traçado do que aquele que foi apontado por quase todos, desde a época do Justo, desde a época da Figueiredo Ferraz, desde a época que a Codesp era a Codesp, que mandava. Hoje a Codesp é o síndico do prédio, nem síndico é porque não pode tomar nenhuma atitude. A Codesp lá é uma figura decorativa que está lá. Rainha da Inglaterra. É. E você tem ali na Alemoa, minimizando o impacto, sai da estrada e cai lá na Cônigo Domênico Rangoni. Estrada para estrada, não vai prejudicar ninguém, você vai dar celeridade a esse fluxo no momento em que a gente está fazendo estudos e brigando. Olha o contrassenso. O prefeito mandou um projeto de uso e ocupação do solo para a gente limitar a quantidade de caminhões para que diminua esse acesso de grãos, de fertilizantes, de caminhões que vão lá para a ponta da praia. Ao mesmo tempo, ele manda todo esse fluxo de caminhão, de carro, de VLT, de tudo, diabo que o parta, pela Rodrigues Alves. Você vai trazer de dentro da cidade, vai rodar toda a malha viária, vai estragar todos os logradouros públicos e você vai centralizar um túnel na Rodrigues Alves. Isso é uma loucura. Se a gente não quer caminhão e não quer que multiplique os grãos, que é uma fonte poluidora, que vai trazer esse impacto, essa degradação na área conurbada com a população, por que se explica fazer um túnel na Rodrigues Alves se a gente pode fazer lá na entrada da cidade, cai lá na entrada da cidade do Guarujá e aqui? Agora, o pessoal do lado do Itapema, do lado do Guarujá, a administração lá, está torcendo mesmo que aconteça isso, porque eles vão pulverizar, vai defenestrar de uma vez só a favela que está lá instalada na prainha, que é a área da União. Só que o pessoal precisa aprender a fazer conta, meu querido Boturão, meu querido Sidney. Não tem só aquele número de pessoas que foi apontado pelo Dersa. Aquele estudo está muito mal feito. Quer dizer que em cada 2.000, tem 2.000 barracos. Só tem 3 pessoas morando em cada barraco. A Dersa diz aqui, segundo o DL, 1.200 moradias do lado de Guarujá, né? Não sei se isso... 1.200 moradias, vezes 8 pessoas, quantas pessoas vão precisar de moradia? Vai ter apartamento de 4 quartos? Então, não venham mentir para a população, não venham prometer, vender fumaça, dizer que tem casa, que tem...
Aonde está a casa? Que casa que é? Qual é o traçado? É tudo, cada dia vem uma carta da manga. Isso não é brincadeira. Nós estamos falando de vida, estamos falando da qualidade de vida do cidadão de Santos, da região metropolitana, nós estamos falando de desenvolvimento, mas esse fórum de discussão, se não envolve a Câmara, se não envolve o Executivo, se não envolve o Judiciário, se não envolve os técnicos da região, para mim ele já nasceu morto. Olha, queria ouvir dos advogados o seguinte aqui, tanto do Rogério quanto do Sidney. Aqui diz o seguinte, com licença prévia, a Dersa precisa apenas da declaração de utilidade pública para iniciar o cadastramento. Mas quem é que dá essa declaração de utilidade pública? Prefeito. Até onde eu sabia, era o prefeito. Mas, segundo a gente está entendendo aqui, pela matéria que está colocada aqui... E não precisa nem passar na Câmara, hein? Não precisa, não. Nós temos aí exemplos do passado, eu vou deixar a parte técnica para os nossos nobres advogados. O caso mais exemplar que ficou na região foi da Embraporte. Fez um terminal no meio do mangue, recebeu lá um decreto assinado pelo prefeito que deu a oportunidade. Está errado, porque aquilo, o prefeito não poderia nem dar aquele decreto. Quem tinha que dar aquele decreto seria a União, porque o mangue, a área de patrimônio da União, a área de marinha, pertence ao presidente da presidência da República, que tem competência de fazer isso. O presidente da República que tinha que dar a desapropriação. Mas não. Numa maneira viciada, se deu um decreto que está totalmente equivocado, mas a empresa já está lá. Está instalada, já está trabalhando. Não pagou o problema ambiental que tem com o Santos. Desde 2008, o impacto ambiental ficou lá. Não tem nem peixe mais para os pescadores pescar naquela região. E estamos aguardando julgamento no Supremo, aquela briga de papel que o senhor sabe como é que os senhores conhecem muito bem como que funciona. E aí, Inês já é morta, já está instalado, não vai ter demolição de absolutamente nada. Aquilo foi feito na calada da noite em cima da perna e não se respeitou os requisitos fundamentais do CONAMA. Fazendo um contraponto aqui, eu não sei se o jornal... o repórter se confundiu, os advogados podem explicar melhor, mas o que diz aqui é o seguinte, com a LP, essa licença prévia, o próximo passo a caminho da construção do túnel submerso é pedir uma declaração de utilidade pública para a promotoria do Estado, com as áreas que precisarão ser desapropriadas para a viabilização do projeto. Bom, então, o que dá pra, eu estou entendendo, posso estar entendendo errado, equivocado no meu raciocínio. Está passando por cima do prefeito, é isso? A promotoria não dá licença para ninguém. Quem dá licença prévia é CETESB. Pode haver um erro na matéria também. Comunicação. A promotoria vai questionar, sim, qual é o impacto social, qual é o impacto ambiental, qual é o impacto que vai fazer na vizinhança, qual é o impacto que vai dar à cidade. Esses vão questionar. Aí vai precisar do quê? Análise desses laudos, que são laudos técnicos, serão o da CETESB. Acho que o doutor Manuel Rogério, com mais precisão, ele pode explicar qual é o fluxo desses documentos. Diga, Rogério. Não sei se vamos esgotar o bloco aqui, depois a gente esgotar esse assunto. A gente estoura um pouquinho o tempo aqui, mas não tem problema. Eu fiquei um pouco atento a tudo isso que o Banha colocou. Ele foi bem enfático nas suas palavras, um pouco até aguerrido, porque essa é uma briga muito longa que o Banha travou em relação a isso, só que eu tive conversando com ele, isso tem que deixar bem claro, Banha, para as pessoas que estão nos assistindo nos entender. Não é que é contra o túnel, que é contra a ligação, que é contra o desenvolvimento da cidade. É que se nós vamos gastar dinheiro público, vamos gastar bem feito. Vamos fazer uma coisa que realmente surta um resultado positivo para a cidade daqui, para a cidade vizinha do Guarujá, para as pessoas, para todo o trânsito da cidade. Vamos pensar no interesse da cidade, não no interesse pontual e de data e de ocasião, que é o que está acontecendo, que está próximo às eleições. Ora, é uma obra que há muito tempo a gente quer, é uma obra que há muito tempo a gente pleiteia essa ligação. Mas como o Banha falou, vamos ligar a parte continental com o Santos, mas na onde que cause menos impacto. Isso é desenvolvimento sustentável. É você permitir o desenvolvimento de toda uma região
com menos impacto possível à população, ao meio ambiente e o que se traga um melhor resultado. O que a gente vê é uma incoerência mesmo. Se nós não queremos terminal de grãos na ponta da praia por conta dos particulados que ficam no ar e por conta para não atrair todo aquele trânsito que fica na rodovia... Desculpe, doutor, diga-se de passagem, tem até uma ação do Ministério Público com relação aos particulados de caminhões naquele local. Exatamente, porque os caminhões ficam parados. Quando eles ficam parados, eles vão emitindo o gás carbônico. Mas eu fiquei atento, você falou, Banha, você falou de gente capacitada aqui na cidade. Eu comungo com a tua ideia, eu também não acredito no estudo da Dersa. Eu acho que esse cadastramento que tá se falando aqui, isso poderia ser feito. Está lá o chefe do IPTU, o Fernando, que eu classifico como servidor, que tem uma capacidade em grau de excelência. Ali, em 2 dias, ele dá todo esse cadastramento. É só procurar ele. Não, o estudo é da Dersa. Mas por quê? Porque a Dersa ela está atuando paralelamente. Ela está fazendo uma imposição ao município. Então, eu acho que está certo. A gente vai brigar até onde estiver as nossas forças e pelo menos ir naquilo que pode, que é o Banha, como vereador, na imunidade de palavra dentro da jurisdição do município. E nós aqui, como comentarista, colocando a realidade para a população. Uma coisa tem que deixar certa, doutor. Muita gente nos procura e apura a realidade. O Dersa não tem competência de desapropriar coisa alguma. Só quem tem essa caneta para desapropriar um domicílio é o prefeito municipal. Ele não tem competência de chegar, vou varrer aqui essas casas todas e vou indenizar. Ele não tem, ele não é órgão para isso. Ele não é um órgão competente para isso. Então, mas aí, nesse caso aí, o Estado ele pode decretar a utilidade pública. Pode? Não o Dersa, mas o Estado pode. Então a matéria está Qual correta. a caneta do governador? Ele pode ter essa caneta. Ele pode entender um desenvolvimento. É intermunicipal, liga um município ao outro. O Estado, ele pode, o governador, ele pode baixar esse decreto de utilidade pública. É claro que ele vai estar atraindo a responsabilidade de pagamento das indenizações para o Estado. Mas ele pode sim. Eu espero que se fizer isso, em última ratio, na derradeira trincheira, se não tiver jeito, que pelo menos indenize essas pessoas no que manda a Constituição, que é uma justa e prévia indenização. Muito bem, vamos fazer então o nosso intervalo. O Sidney Costa vai ter a palavra garantida aqui na volta do segundo bloco. Você fica com o vídeo aí do trabalho infantil. O break, a gente volta em instantes com o painel Regional Debates. Já... Bem bem. Agora sim, né? Estamos de volta, segundo bloco do nosso painel Regional Debates, né? Aqui com o nosso Sidney Costa, advogado radialista, o vereador Banha, do PMDB aqui de Santos, e o nosso Manuel Rogério, mais uma vez participando com a gente também aqui. 3014-5281, você segue aí participando, entrando em contato com a gente. O assunto em pauta é essa liberação prévia aí que a Dersa conseguiu junto ao CONSEMA, o Conselho de Meio Ambiente do Estado, para dar sequência ao projeto do túnel ligando Santos-Guarujá. Projeto polêmico, já abordado pelo Banha, pelo Manuel Rogério, e a gente vai ouvir então também a opinião do Sidney agora. Pois não, Sidney? Pois é, a defesa emocionada do vereador Banha, completada pelo raciocínio rápido e eficiente do Dr. Manuel Rogério, ele que está bem a par dessa discussão, porque enfrenta junto com o vereador Banha o estudo jurídico para implementar a resistência a tudo isso. Vem de encontro com a mesma emoção, e é nisso que eu vou ficar, que os moradores estão passando lá. Deve ser horrível, Boturão, quando qualquer ideia de obra vem tirar a paz, vem tirar a tranquilidade e aquele sonho da moradia até o fim da vida, enfim, que não se conseguiu chegar a esses bairros como Macuca e Estuário de uma forma simples. A gente sabe que toda aquela região era mangue, hoje está ali consolidada moradias, como bem lembrou o Banha, já se chamou Bacia do Macuco, que era a área que se podia ter uma residência a preços populares e para o trabalhador do porto. E agora, quando menos se esperava, vem quase como um alienígena, vem de algum lugar, cheio de estudos, que é por ali que passa, que é por ali que tem que ser, e em tempos que isso não é aceitável. Se falou também desse aspecto da promotoria. Olha, eu vou fazer um exemplo bem grosseiro.
Eu lembro quando eu namorava, começava no portão da casa com a moça. Um dia entrava, e um dia eu esqueci até a porta do banheiro aberta. Quer dizer, essas dinastias contínuas do voto, da compra do voto, ou da compra de interesses, que vão formando, por exemplo, no estado de São Paulo, o governo do PSDB. Na União, o governo do PT. Acaba tirando a força das instituições, porque eu quero até que o Manuel Rogério, que é mais atuante nessa área de direito administrativo, me corrija. Mas temos uma lei de meio ambiente severa e temos uma promotoria de meio ambiente que entra em qualquer etapa de qualquer processo. Basta eles acharem que tem algo errado, eles entram em qualquer etapa de qualquer processo. Mas quando? Já namorava no portão, já entra para dentro da casa, daqui a pouco esqueceu a porta do banheiro aberta, meu camarada. Fica difícil, as instituições têm a mesma força do passado. Entendeu? Também essa situação que o Estado de São Paulo, em particular, vive, tem ajudado a esses desmandos e coisas desse tipo, assodadamente, como disse o Banha, perfeitamente irretocável essa posição dele. Eu estou, desde criança, escutando que iria passar perimetral ali no Porto de Santos. Agora, com 59 anos, vi parte da obra completada e não ela completada. Agora, o túnel, meu amigo, o túnel todo dia tem uma novidade, já tem a licença prévia. Hoje, na Alesp, já se votou para sair atrás de recursos, para dar verba para completar o túnel. Aí fica difícil a gente entender o que é que está acontecendo. Torço muito para que o Banha continue essa luta emocionada, que é aquilo que o morador do estuário e do Macuco espera, viu, Banha? Parabéns. E torço também para a perfeição do trabalho do Manuel Rogério nessa assessoria jurídica para você. Em cima do que você está falando, e a gente está falando aqui com a dona de casa, que está nos ouvindo aqui, está nos assistindo, o pessoal do Macuco, do estuário, das próprias cidades de Santos. Hoje é no estuário, essa doideira. Começou no estuário, foi para o Macuco, amanhã é no Marapé. Depois da manhã... Se você não tiver um órgão que tenha uma ampla discussão de todos os pormenores, porque sabe o que mata o homem, Manuel Rogério? É expectativa. A falsa expectativa, não, hoje é assim, mas mudou um pouquinho para lá, agora não é amanhã, agora é para cá. Enquanto se faz o projeto, é o que se discute, aí o doutor Dauri de Paula Júnior, ele discute, olha, o trajeto tem que ser muito bem discutido e finalizado. Depois não adianta dizer que é para o meio, é para a ponta, é do lado, porque se o trajeto é mais para Nordeste, tem um custo. Se é para Sul, tem outro custo. Se é no meio, é outro custo. Qual é o impacto? O que vai prejudicar isso à população? Mas parece que a população é como marido traído. É o último a saber. Não precisa, depois a gente justifica. E agora, no meu tempo, e no tempo da senhora que está nos ouvindo aqui, para se fazer uma obra, a gente tinha que ter dinheiro, não era isso, Manuel Rogério? Sim. Primeiro o dinheiro. Vamos lá, o dinheiro, o projeto está aí, mas eu preciso do dinheiro. Para fazer o projeto, precisa ter dinheiro. Agora, ao contrário, o primeiro vai estar trabalhando no projeto, ainda não sabe se esse é o adequado, o ideal, porque ainda precisa de outras aprovações e outras licenças, e já estão aprovando na Assembleia o dinheiro, se é do BIRD, se é do PAC. E o dono da obra, que é o Estado, vai entrar com 500. Só que a União e o Banco Mundial, que eles estão dizendo aí, vai entrar com 2 bilhões. Eu estou achando muita pressa, muita celeridade, pouca discussão, porque quem esperou 50 anos, pode esperar mais 2, 3 meses, fazer um projeto bom, decente, e que não avilte ninguém, e que dê o equilíbrio sustentável, que a gente tenha esse túnel, de uma vez por todas, num lugar seguro, num lugar tranquilo, que possa desenvolver e trazer riqueza para a cidade. Agora, do jeito que está, Manuel Rogério, vai ter muita litigância. Eu peço Vênia aqui da mesa, queria convidar todos os telespectadores para fazer um exercício de raciocínio lógico, porque eu vou falar aqui. Vocês podem participar. Bom, vamos lá. Sim, senhor. A ponte que o Serra lançou foi lançado com festa, autoridades de toda a região compareceram, o ex-prefeito compareceu também, bateram palma, foi uma festa. Estava certo? Todo mundo via que aquilo era um descalabro, que era impossível fazer uma ponte daquela bem na entrada do porto, onde vai passar navios todo dia. Só um parênteses, isso foi cria da presidência da Dersa na época também. Ou do Dersa, como então vamos lá no nosso raciocínio. E que época era aquela? Era uma época normal? Era no meio de um mandato? Não, era uma época
eleitoral. Era uma época em que o governante quer aparecer para você, eleitor, para você que vai no dia lá da eleição depositar o voto na urna. Você quer depositar o voto para quem? Às vezes tem pessoas boas aí que você nem conhece. Não, mas aquele que fez a propaganda, que fez a mídia, você não é culpado disso? Você acreditou naquela ideia, viu um desenvolvimento, ainda que seja ficto, que não seja um desenvolvimento real, viu naquela ilustração e acreditou. E vai e vota. Então esse é o exercício lógico, de raciocínio lógico que eu quero que vocês façam. É uma época de eleição. Estudo aprovado, licença prévia, quem aprovou? Outro raciocínio lógico. Quem aprovou? Conselho, Consema. O que é o Consema? É um conselho do Estado. Quem nomeia cada um dos representantes desse conselho? Sou eu? É o Banha? É o prefeito Boturão? O Sidney? Não, é o governador. Esse que quer a obra, que é o que manda, é o chefe. Acho que cada um de vocês tem chefe. Se o chefe mandar, você vai contrariar o chefe, ainda que você saiba que o chefe está errado, mas você precisa do seu emprego, você não vai contrariar seu chefe. Então tá aí, esse é o raciocínio lógico. É claro que não dá para confiar nesse estudo, é claro que está errado o local que está a ponte, é claro que a gente precisamos de uma ponte, mas eu peço, pelo amor de Deus, vamos fazer essa ponte no lugar certo, que nem o Banha já bem apontou, na entrada da cidade. Perfeito. Bom, está esgotado aqui o tema, né? Vamos aguardar os próximos capítulos que vem por aí com relação a essa questão do túnel, a ligação seca Santos-Guarujá. Tivemos recentemente na Câmara, que dia foi, Banha, audiência pública, por favor, do direito do consumidor? Foi dia 18. 18, é isso? Você presidiu a sessão, né? 18 de março. A audiência? Uma audiência pública brilhante, lá com uma aula do nosso desembargador, Dr. Risato Nunes, juntamente com o presidente do SIDOC, o PROCON, aqui, o professor Quaresma, e também o membro da Ordem dos Advogados, o representante do consumidor, o Marcelo Massaioli, que acompanhou e, logicamente, um brilhante, com muita propriedade, o Risato, que praticamente é o pai do direito do consumidor, uma das pessoas que mais trabalhou para que esse Código de Defesa do Consumidor pudesse estar aí à mão de todos nós. E foi uma belíssima audiência pública, onde ele nos deu praticamente visões contemporâneas e atuais da questão do consumidor. Muito se vende, muito se propaga. É o caso hoje que a gente enfrenta com as próprias maternidades e os planos de saúde. Se vende aquilo que não tem, com um número excessivo, e aí acontece esse problema de hospital, plano de saúde, consumidor, e quem paga essa conta é o consumidor duas vezes. Uma no SUS, outro plano que ele já pagou. Bom, nós temos um vídeo importante, o Repórter Cidadão, com o professor Risato Nunes, nessa audiência presidida pelo Banha. Vamos acompanhar e já já a gente retorna aqui. Confira. Estamos hoje aqui na Câmara de Vereadores de Santos, agora com o mestre, com o professor e desembargador Risato Nunes, que luta em defesa ao consumidor. E eu gostaria de perguntar ao desembargador a opinião do desembargador referente ao projeto de lei aprovado há pouco tempo aqui na Casa do Povo, projeto de lei do vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, que obriga os hospitais particulares a colocar em local visível a não obrigatoriedade do cheque calção. Eu queria saber a opinião do senhor referente a esse projeto de lei, doutor. Eu acho que isso é muito bem-vindo, porque, de fato, isso já existe uma norma federal proibindo que os hospitais cobrem o cheque calção, e essa informação adicional é muito importante, porque, às vezes, o consumidor não sabe do direito que tem. Então, fez muito bem o vereador Banha em sistematizar isso, deixar a amostra para que o consumidor, quando chega no hospital, não passe por esse constrangimento. E eu gostaria também de perguntar ao desembargador qual é o perfil, já que sou especialista no direito do consumidor, qual é o perfil hoje do consumidor brasileiro? Eu, como fiz até no debate agora há pouco, coloquei, eu acho que o consumidor brasileiro, aos pouquinhos, começa a fazer as reclamações, a descobrir que tem direitos, mas era preciso que o consumidor também se associasse mais, montasse grupos. Bom, tivemos um probleminha aqui na sequência do PT do Repórter Cidadão com o desembargador Risato Nunes. Não sei se o Banha completa aí, o Rogério completa aí o que ele estava falando aí, para a gente ter uma ideia final para o telespectador. Sim, do o que ele estava falando, né? O consumidor ele tem direitos. Só que defender direitos não é fácil.
E quando você coloca uma linguagem para todos entender, quando você coloca defender esses direitos individualmente, no varejo, é mais difícil do que você defender esse direito no atacado, no coletivo. Por quê? Você tem um alcance maior. A lei ela consegue um alcance maior no número de pessoas. E você desafoga também o judiciário, porque se você ficar tratando interpartes caso a caso, você deixa um tanto pouco uma insegurança jurídica, porque pode haver decisões conflitantes, e você também não tem alcance, porque não são todos, todos que conseguem, que têm esse tipo de informação de buscar o seu direito na justiça. Por isso que é importante esse papel do vereador Banha de trazer informação, afinal a informação está dentro do Código de Defesa do Consumidor, o direito à informação, mas infelizmente, acho que o Banha pode falar disso, essa lei, esse projeto de lei que se foi aprovado pela Câmara Municipal de Santos, eu fiquei muito infeliz com isso. Eu acho que o Boturão tem que convidar o prefeito Paulo Alexandre Barbosa e trazer ele aqui no programa. Quais foram as razões de levar um projeto de lei de tamanha importância para nós consumidores no momento em que a gente mais precisa, que é quando você procura um hospital. Qual foi a razão que levou a vetar esse projeto, que seria muito importante para todos os consumidores? Eu nem acredito. Qual foi o veto? O prefeito lançou o veto a esse projeto de lei. Eu nem acredito, sinceramente, que tenha passado pela mão do prefeito. Até porque esse mesmo Risato Nunes que aí está, foi seu professor. Professor do nosso nobre prefeito, professor desse que vos fala, professor do Manuel Rogério, do Sidney Costa. Inclusive do curso de mestrado. E esse mesmo professor, que é desembargador de justiça, falou assim, poxa, defendeu, como vocês acabaram de assistir, mas eu acho que nessa aula a assessoria do prefeito não foi, porque o que se esbulha o consumidor, e é no momento de maior fragilidade que o cidadão chega no balcão do hospital, porque ele já passou o SUS, plano de saúde não cobre, seu ente querido está lá, à beira da morte, esperando um atendimento urgente. Olha, o senhor assina aqui esse documento, o senhor vai ter que deixar um chequezinho calção, mas depois a gente acerta. O cara assina tudo, dá a escritura da casa, faz doação até do coração, se for para atender o ente querido dele. Aí, o que acontece é esse tipo de comércio. Na hora da fragilidade, na hora da sensibilidade, na hora da dor, vem um incauto, vem um estelionatário de plantão e aplica essa. E agora mudou até o nome, doutor Rogério, doutor Sidney. Quando a gente começou a divulgar essa legislação que o prefeito ia sancionar, eu acredito até que o prefeito até retire essa lei que está lá na Câmara, lá, que é o veto. Acho que ele pode, ainda não foi pautado, dá tempo dele retirar. Mas mudou agora o modus operandi. Não é cheque e calção. O senhor deixa um depósitozinho aqui. É a mesma coisa. Não pode deixar nada. Primeiro, executa o serviço. Faz os exames, opera, acompanha. Aí você manda a fatura. É como qualquer casa comercial, não é isso mesmo, doutor Sidney? Depósitozinho seria o quê? Em dinheiro? Ou não, cartão de cheque. Só muda o nome de cheque. Deixa um depósitozinho aí também. de 5, 10 mil. Mas como é que eu vou deixar 5, 10 mil se eu não sei nem o que foi utilizado? Então vamos fazer o seguinte. Olha, cada remédio que for dado, cada cirurgia, eu vou pagar. Dá uma Novalgina aí. Aí tira do bolso. Me dá aí um Tramal, tira do bolso, me dá 1 litro de soro, vai tirando. Então, não é padaria, o hospital não é padaria. Então, nós temos que ter um atendimento mais humanizado, um atendimento mais cordato, tem que ser o que se vende, principalmente aos seus planos de saúde. Santos não ia estar nessa pindaíba, não, se a gente tivesse uma austeridade maior com esses hospitais inadimplentes que deixam aí um rastro de dívida de 260 milhões de reais, dá para construir 7 hospitais dos estivadores. E agora as exigências são tantas. A Unimed não paga isso, o Blue Sky não paga aquilo, o Porto Seguro, lá o nosso Bradesco Seguro, também não paga, a Sul América também não cobre. Querido, o consumidor não tem nada a ver com isso. A primeira coisa que vem na casa dele é o boleto. Ele paga antes para ser atendido depois. Se não for atendido,
Ministério Público do Consumidor, PROCON, quem tem que se acertar é quem vende o que não tem e quem vai ter que pagar ou fazer a operação é o hospital com plano de saúde. Nessa briga, quem não pode ser prejudicado é o consumidor. E, logicamente, se não for atendido dentro desses hospitais, nós vamos acabar pagando 2 vezes, ô Boturão. Quem vai pagar isso no final da linha é a Santa Casa, é o SUS e, logicamente, o dinheiro que seria investido na saúde da nossa cidade está pagando porque estas pessoas que estão brincando de plano de saúde e principalmente vendendo o que não tem, e esses hospitais que são inadimplentes, que não atendem uma alma pelo SUS, porque para você ser atendido num hospital desse particular, só chamando a polícia e pedindo lá, denunciando a omissão de socorro, porque senão você não vai ser atendido, não. Ô Sidney, antes do break, como é que é esse negócio aí? Começa a namorar na porta, depois entra em casa, fica com a porta aberta no banheiro? É isso? O cara que fica muito tempo no poder? Tempo no poder. Vamos cumprimentar aqui o doutor Raimundo Macedo. Raimundo Macedo, presidente da Unimed, reeleito acho pela 3ª vez. Deve ser bom lá, hein? Boa! Mas eu vou complementar abraço, doutor Raimundo. Eu vou complementar o raciocínio rapidamente aí do professor Risato e também do doutor Manuel Rogério, quando ele fala que melhor se juntar aí no coletivo, resistir a essas coisas. Aí o Banha também entrou nesse pormenor, ali usou o legislativo para fazer frente a essa coação, uma coação que na hora da dor ela não deveria haver. O próprio hospital não deveria ter esse tipo de procedimento. Mas, no caso aí, né, o doutor Manuel Rogério, o código abriu um caminho, rapaz, nunca antes nenhuma legislação. Ele prevê que se possa, a sociedade dar até os caminhos como isso pode ser feito. Se organizem associações de defesa do consumidor. Foi uma novidade, viu, Boturão? Boa. Na ocasião que o Código de Defesa do Consumidor fez isso. E talvez era isso que o professor Risato queria se referir, que também está na hora da sociedade participar mais. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, o IDEC, né, doutor Manuel? Funciona muito bem. Que marca mesmo presença na defesa do consumidor. Mas aqui em Santos, se não é o PROCON ou o SIDOC, você não vê ainda uma associação nesse nível. Vamos então para o rápido intervalo, já já a gente volta com a sequência do painel regional debates, tá bom? É rápido. Estamos de volta, terceiro e último bloco desta edição do painel regional debates. Aqui a gente conversando com o nosso Sidney Costa, com o vereador Banha do PMDB e com o nosso Manuel Rogério, também aqui, uma participação sempre importante conosco. O Rogério pede a palavra aqui ainda. O tema é o direito do consumidor, a questão dos planos de saúde. É isso, não é, Rogério? Sim. Vamos lá. Código de Defesa do Consumidor, desde 1990. Acho que a sociedade já sabe o quanto é importante esse instrumento de natureza processual, de direito material e de direito até penal para defender o consumidor contra essas injustiças que aquele que está com o comando na mão, que está com o poder, que é o fornecedor do serviço, que é o fornecedor do produto, tem sobre nós que compramos. Boturão, novamente vou chamar aqui os telespectadores. Agora eu não vou fazer só um pedido de raciocínio lógico. Vou fazer uma pergunta para o consumidor. Está aí os nossos telefones para quem quiser responder a minha pergunta. Eu pergunto uma coisa. Se você souber que você está contratando um plano de saúde ou que a sua empresa está lhe fornecendo um plano de saúde por conta da obrigatoriedade que ela tem através da convenção coletiva, mas que no momento que você precisar, ou por você próprio, de uma debilidade, ou por você necessitar para o seu filho, para a sua esposa, ou para a sua mãe, ou para quem for seu beneficiário, você vai deparar com o hospital ou com o atendimento médico dizendo, olha, para marcar uma consulta daqui a 45 dias. Olha, o hospital não vai lhe atender. Olha, eu não posso deixar você internado. Olha, eu não tenho maternidade. Você fez o plano de saúde para ter tudo isso. Agora eu pergunto, se você souber disso, você vai aderir ao plano? É claro que não. E o que é isso? Isso é crime. Está no código, a partir do artigo 61 até o 70, 74, ele fala dos crimes. E isso é crime por quê?
omitir informação ou prestar informação enganosa, propaganda enganosa. Hoje o que os planos vendem é o que eles não podem cumprir. E hoje na cidade estamos vendo uma coisa muito séria. Vamos falar uma coisa que é corriqueira, nascer. Nós estamos aqui para nascer e depois morrer. Se você não tiver onde nascer, onde você poder esperar seu filho nascer, ou onde você se enterrar, você não existe. Então, para nascer, isso é um bem divino, vai nascer uma vida. Nós não temos uma maternidade. O hospital privado está fechando a maternidade. Oh, mas você pagou um plano de saúde para ter direito? É seu filho, vamos supor que você esteja tendo o primeiro filho, você quer dar todo o conforto, mas você não pode. Por quê? Você foi enganado no plano de saúde. Isso é crime. Isso, na audiência pública que o Banha falou, foi comentado esse assunto e o Risato Nunes, nosso querido professor, foi bem claro. Isso é crime contra o consumidor. Fica aí para vocês essa minha pergunta. Acho que a mesa pode responder, cada um de vocês, se faria esse plano ou não. Faria, e claro, o raciocínio, lógico, para todos analisar. Não, e outra colocação que se faz necessário, e nós estamos aqui acompanhando, fala, pô, vereador, Poder Legislativo, o que está fazendo, o que está... Primeiro foi anunciado, logicamente, tudo que se vai numa mesa de discussão, já está lá o secretário de Saúde do município, na mesa de discussão, porque, logicamente, isso vai sobrecarregar a Santa Casa e os atendimentos do Silvério Fontes, do Guilherme Álvaro, vai entupir. Aí, logicamente, sentou à mesa. Agora, quem tem que sentar à mesa é o contratante e o contratado. É o plano de saúde e o hospital que tem esse serviço oferecido já lá quando você contratou esse serviço, como disse o doutor Manuel Rogério. Agora nós vamos falar no caráter de cidadania. Hospital Geral. Liguei ontem ao nosso ministro Chioro, também liguei ao nosso querido futuro assessor de gabinete do Chioro, Fausto Figueira. E olha, as resoluções da Agência Nacional de Saúde, as resoluções do Ministério da Saúde, diz que Hospital Geral, quais são as 4 pilastras que mantêm um hospital geral? Clínica cirúrgica, clínica geral, gineco-obstetria e pediatria, ou seja, a maternidade. Está aqui, ó. É padrão para um hospital geral. Agora, o plano de saúde. Quando você fala, você já viu alguém nascer com hora marcada? A moça que estoura uma bolsa, eclâmpsia, pressão alta. Você tem que ter lá, no mínimo, nesse hospital, já esperando, um anestesista, um médico, uma enfermeira e, logicamente, todo um aparato cirúrgico. Para quê? Para salvaguardar a vida da criança e, principalmente, da mãe. Da mãe e da criança, que está lá. Se não tiver, passou. Ou todos os partos que acontecem em Santos são os partos normais? Ou nós temos parteira em cada esquina? Não tem isso, não. Nós não estamos vivendo como índio, pelo contrário, nós estamos pagando muito e muito caro para ter um atendimento que fica aí, dando margem a interpretações, a pensadores, a uma série de filósofos, e o dinheiro continua a correr sobre cascata do bolso do consumidor e, logicamente, que vai acabar estrangulando ainda mais os serviços da nossa gloriosa Santa Casa e do SUS. Nós não podemos ficar olhando, ficar inerte. Logicamente, na hora certa, junto com o promotor de Justiça do Consumidor, tivemos aí uma audiência marcada com o doutor Sandro Barbosa, Ricciotti Barbosa, e, logicamente, na cidadania, nós vamos estar provocando o Ministério Público, pedindo uma ação, uma liminar, para que garanta o atendimento desses consumidores, porque se você já pagou, logicamente, tem o direito consumado, líquido e certo de ser atendido. Se o plano vai atender você aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, se vai fazer uma cabana, eu não sei, mas ele tem que cumprir tudo aquilo que ele fez através de um contrato que foi na sua porta, dentro da sua casa, lhe vender esse plano de saúde. Olha, Boturão, o Luiz... Só para completar, a Beneficência e a Unimed se reuniram ontem, né? E segundo o vereador Ademir Pestana, que é o presidente da Beneficência Portuguesa, né, Banha? Agora a possibilidade de que a maternidade volte a funcionar num tempo mais curto, enfim. Bom, pelo menos
Parece uma luzinha aí no final do Mas turno, foi o a primeiro- retomada da mas beneficência. foi o primeiro a fechar, diga-se de Claro, passagem. né? O primeiro a fechar foi a Benê. Em um hospital grande, né? Ah, de vamos porte grande. intervir. Até o Ademir colocou, não, nós não vamos fechar, nós vamos temporariamente, vai passar por uma reforma, mas automaticamente ele já fez lá um convênio com o SUS para 33 vagas do SUS. Porque a beneficência também, ela precisa sobreviver e vender os seus serviços. Mas aí vai um alento. Como é que vai? Só a Benê também não vai atender essa demanda. Se já foi vendido, o cidadão pagou e, logicamente, de uma maneira muito a cavalheiro, o hospital fala, a partir de hoje eu não vou atender, não. Quem quiser, o médico que quiser usar as instalações da Casa de Saúde, do São Lucas, Dona Costa, que use. Eu não vou me preocupar com nada, nem com plantão. Agora, digo para os senhores, e se morrer uma mãe, uma criança, num parto mal sucedido, porque não tinha estrutura, será que vai ser acusado, essa desídia, vai ser acusado aí a falta de estrutura, porque, não, chegou a hora, vai vir com aquela velha conversa, não tinha jeito, chegou a hora, não podemos fazer vai ser nada. uma briga para provar, né? Olha, Diga, aqui de um lado, Ciro. aqui no Diário do Litoral, na polêmica coluna do Luiz de Vaio, no contraponto, está destacado aí essa preocupação do Banha em ligar lá para o Arthur Quioro, nosso ministro da Saúde, cobrando mais ação nessa questão dos hospitais. E outra frente de batalha que justifica uma defesa emocionada. E, do outro lado, está o Nilson Regalado, o nosso Nilson Regalado. Ele esteve aqui a semana passada, Bom repórter, viu, bom Banha, repórter. viu, Ia doutor ser Manuel vítima Rogério? disso aí. Foi vítima disso aqui, que ele está há 5 anos vivendo em Minas. Deu um ar telúrico na existência dele, ele foi lá com a esposa grávida, ele falou, não, meu filho tem que ser santista, vou para Santos para parir a boa hora lá. E trouxe a mulher para cá, chegou aqui, Banha, teve na Santa Casa nada, não tinha um plantão obstétrico. Teve Com na plano de casa saúde e tudo? Exatamente, com plano de saúde. Teve na casa de saúde nada, teve no São Lucas. Não foi atendido? Não tinha plantão obstétrico. Aos domingos, não tinha. 6 mães em situação igual da esposa dele, pré-parto. Aí, no São Lucas, revelaram para ele, pai, aqui funciona assim, quando está muito grave, ou a gente chama o bombeiro, ou a gente manda para a capital de ambulância, pai. Plano de saúde. Isso aconteceu domingos. A criança já voltou para Minas, a mãe, e ele teve lá o Valentim, segunda-feira, mas em Minas, não aqui. Não Nasceu em conseguiu, Minas, não nasceu aqui? Não conseguiu fazer o filho ser santista. Aí é difícil, né? Isso ô foi Boturão? brincadeira, hein? Bem, olha, Feira, realmente... bem justificada a sua emoção também nessa frente de batalha, viu, Banha? Lamentável. Olha, Boturão, antes Pois de não. tu entrar aí, foi interessante isso que o Sidney falou, porque eu fiquei pensando, eu acho que é quase impossível, no universo de pessoas que tem plano de saúde hoje, que já virou já deixou de ser aquela coisa de alguns que querem um conforto maior, já virou uma venda de massa. Que nesse universo dessa massa de pessoas que têm plano de saúde, até porque vou lembrar novamente a questão das convenções coletivas que trazem essa obrigatoriedade do patrão de dar ao funcionário o plano de saúde, está certo, tem que tratar bem o funcionário, é ele que dá a riqueza para a empresa, mas quando o funcionário precisa, quando alguém que está contratado precisa, essa contrapartida não vem. E eu acho quase impossível que tenha alguém que fale, eu fui bem tratado num plano de saúde, eu estou satisfeito, juntando tudo, as coisas que ele tem direito, exame médico, exames específicos, atendimento a determinado médico especialista, hospital, juntando tudo, eu acho quase impossível. E essa questão do direito do consumidor, ela é muito clara, é muito latente nos planos de saúde, mas não se restringe só a essa área, não. Eu estava lembrando agora de um caso que eu tenho, um carro novo, e esse carro novo a pessoa levou para a concessionária fez o conserto com fita crepe. Ora, fita crepe, um carro novo, numa concessionária da fábrica, um carro zero, fita crepe. Está aí as afrontas ao direito do consumidor. Com a palavra do Manuel Rogério, vamos fechando aqui o nosso painel regional debates dessa edição. Obrigado ao nosso Sidney Costa pela participação, obrigado ao Banha, vereador do PMDB de Santos, obrigado ao Manuel Rogério também, a você que nos acompanhou.
Reprise às 8 da noite, painel debates volta às 1h30 da segunda-feira. Um bom fim de semana e às 10, na sequência do JB, o painel regional.